Boa noite. Hoje, então, dando prosseguimento à série de lives da Escola Superior de Direito Municipal, nós teremos hoje o grande prazer de receber a doutora Daniela Zago, que falará sobre um tema muito importante, a transparência administrativa. Queria inicialmente agradecer o convite da doutora Cristiane Neri para apresentar essa live. A doutora Cristiane Neri, que faz um excelente trabalho como supervisora acadêmica da Escola Superior de Direito Municipal. E com muita honra, então, aceitei o convite para participar dessa live, na companhia muito agradável da doutora Daniela Zago, que agora está aqui presente, que aceitou o nosso convite para tratar de um tema muito importante em tempos de pandemia, né, que é o tema da transparência. A doutora Daniela, tudo bem? Tudo bem, boa noite. Boa noite. É um prazer recebê-la aqui, na nossa Escola de Direito Municipal, não mais presencialmente. A doutora Daniela é uma pessoa muito querida, que já compareceu na SDM presencialmente, em alguns eventos, palestrando, então é uma pessoa conhecida da escola. E como eu ia dizendo, então, a doutora Daniela vai falar sobre um tema muito importante em tempos de pandemia, que é da transparência administrativa. O título da live que a doutora Daniela sugeriu é um título muito, digamos assim, sugestivo, que é o da Cyber Administração Pública e Controle 4.0, seus desafios em tempos de pandemia do novo coronavírus. Como vocês todos sabem, né, nós estamos vivendo um momento, digamos assim, ímpar na história do nosso país e até mesmo mundial, em função do novo coronavírus, que é algo que, se nos dissesse o ano passado que nós viveríamos o que estamos vivendo hoje, acho que ninguém acreditaria. A pessoa sairia por mentiroso. Eu não sei vocês, mas eu saio da minha casa basicamente para ir ao supermercado, farmácia, eventualmente para trabalhar, do contrário, fico em casa. Então é uma coisa, um momento ímpar. E nesse cenário, então, a transparência administrativa ganha muita importância, e por isso, então, que a doutora Daniela sugeriu esse tema. Eu queria, então, começar essa live, então, pedindo para a Daniela nos explicar o que ela entende por cyber administração pública e controle 4.0. Bem, reitero então as minhas saudações a todos. Inicio agradecendo, Rafael, o gentil convite, que como ontem referi bastante, me honra, sempre é uma satisfação participar dos eventos da escola. O meu agradecimento também, além do Rafael, é para os diretores da escola, enfim, doutores Alexandre Marder, Simone Custódio e a doutora Cristiane da Costa Neri, também pelo convite realizado. Eu sempre gosto de referir que a minha impressão dos advogados públicos sempre é bastante qualificada, porque sempre tenho por base, enfim, sempre lembro dos procuradores municipais, também tenho bastante admiração, enfim, pelos procuradores do Estado, advogados públicos da AGU, e esse diálogo com todos os senhores sempre é bastante válido, assim. Da PGM, recordo relacionado ao meio ambiente, que geralmente é um tema que eu acabo tratando às vezes, que de muito admiro a doutora Valesca Prestes, então realmente é uma honra muito grande para mim. A nossa live também se propicia um certo diálogo com outras lives, considerando que eu sou uma ouvinte assídua e assisti ontem, inclusive, bastante atento o tema da doutora Vanice Vale, que tem uma certa relação, ela falou em administração pública e inteligência artificial, né? E na semana anterior também foi falado pelo doutor Pedro Dionísio sobre o direito ao erro. Hoje, na realidade, a intenção é um pouquinho falar mais sobre o dever de acerto, né, e o papel muito importante dos advogados públicos nesse contexto.
Inicialmente, só gostaria de fazer uma rápida ressalva que a minha participação aqui é como acadêmica, é como pesquisadora, como alguém que pesquisa e tem por objeto de pesquisa os tribunais de contas e direitos fundamentais ao longo desses últimos anos. Então, críticas eventuais são genéricas e se referem aos tribunais de contas em geral, assim como também referências aos administradores, sugestões de melhorias, enfim, são sempre genéricos, não destinados especificamente ao nosso Estado. Bem, Rafael, o tema proposto, na realidade, ele é um estudo em coautoria que eu venho realizando com a doutora Letícia Ramos, já há algum tempinho, e a gente tem se preocupado muito com a questão de pesquisar, enfim, a questão da transparência, o princípio da publicidade e também com o zelo, digamos, a cautela com a proteção de dados. Nós acabamos elaborando 3 estudos, um estudo que vai ser publicado agora muito em breve, relacionado, o nome da obra é Responsabilidade da Gestão Fiscal, mas relacionada à Lei de Responsabilidade Fiscal, e ali há dispositivos atinentes, a partir do artigo 48, bastante relacionados à transparência. Então, nesse primeiro estudo, que a gente carinhosamente chama esses 3 estudos de uma trilogia, a gente se preocupou em dar esses 2 panoramas, o quão complexo é para a administração administrar e possibilitar, digamos, para o cidadão que realize o controle social, que tenha efetivado esse direito à informação e que também tenha o cuidado, tenha esse zelo com a proteção de dados. Um segundo estudo, que é mais ou menos o nosso diálogo hoje, foi mais destinado, então, a esmiuçar bem como que seria essa transparência, né? E em tempos de Covid, as legislações específicas que a gente pode denominar, enfim, direito público de emergência, quais as alterações e um certo, às vezes, esquecimento de que houve algumas flexibilidades quanto ao controle, mas para compensar isso tudo, há uma importante e necessária transparência ampliada. Então, a conversa, mais ou menos, vai versar sobre essas questões. E deste direito público de emergência, eu tenho acompanhado as lives dos senhores, vi já sobre a Lei Complementar 173 de 2020, há uma série de dispositivos. Nós iremos mais nos concentrar na Lei 13.979 de 2020, agora alterada, inclusive, dia 11 de agosto, pela Lei 14.035, que é uma lei que traz algumas flexibilidades no controle, né? Mas também determinações quanto à necessidade e à importância dessa transparência. Então, respondendo às perguntas, digamos, do Rafael. A gente trabalha aqui com 2 conceitos, né? O primeiro conceito, então, cyberadministração pública, e o segundo conceito, controle 4.0. Eles caminham juntos, e embora no título da live não conste essa delimitação, a abordagem mais será relacionada a este momento de pandemia que estamos vivenciando e mais sobre essa perspectiva da transparência ampliada. É evidente, Rafael, e todos que nos escutam, que foi necessário e urgente uma reformulação da administração pública. A gente percebe, e eu ouvi também ontem a doutora Vanice referindo sobre o direito administrativo, uma certa resistência que temos e uma certa dificuldade em contornarmos o viés do status quo, né? Então, assim, algumas propostas relacionadas a essa cyberadministração
elas já vêm sendo desenvolvidas há bastante tempo. Ainda na época do mestrado, eu iniciei essa conceituação, tendo como ponto de partida a obra aqui no Brasil do professor Juarez Freitas, que fala no direito fundamental à boa administração. Mas, num cenário internacional, já se fala em dever de boa administração, um autor italiano, inclusive, já em 1950 e poucos, já referia nesse dever, né? E no Brasil, o professor Juarez divulgou essa ideia, e para quem pesquisa tribunais de contas, a gente tende por visualizar também não só o direito fundamental, que a gente vai agora esmiuçar, do cidadão a uma boa administração, mas também o dever do administrador, né, e de todos nós que fazemos parte desse sistema, do próprio controlador, de prestar serviços e de sermos, digamos, efetivos quanto a vários dos direitos fundamentais. Então, digamos, um dever fundamental, quase que uma garantia fundamental a reforçar vários outros direitos fundamentais. No nosso ordenamento jurídico, nós não temos previsto na Constituição Federal esse direito fundamental à boa administração de maneira explicitada ali no catálogo do artigo 5º, né? Mas pela cláusula de abertura do parágrafo 2º é permitida essa leitura constitucional deste dever do administrador. Então, de uma leitura conjunta do artigo 5º, parágrafo 2º, também no nosso tema hoje aqui relacionado ao direito da informação, que está inclusive previsto no próprio artigo 5º, mas todos os princípios da administração pública que constam no artigo 37, mais conjuntamente também com o artigo 225, que eu não vou resistir em falar, relacionado ao princípio da sustentabilidade, a gente pode concluir que há, sim, um dever de boa administração. E o termo cyber administração pública vem daquele conceito e daquela ideia, tem como base, digamos, o referencial teórico de Pérez Lúnio, ou seja, ele fala há muitos anos, desde 1976, sobre a cibernética, administração cibernética, depois ele refere cybercidadania. Então, essa ideia de cyber-administração, ela está muito conectada a essa possibilidade de tornarmos efetiva essa cyber-cidadania, ou seja, uma administração pública tecnológica que dê rápidas respostas à comunidade, enfim, ao cidadão, que tutele todos esses direitos fundamentais, o que tem uma relação bastante grande agora, neste momento, imagina, de pandemia. Então, a nossa ideia aqui é, nesse primeiro momento, esmiuçar um pouquinho agora essa cyber-administração pública sob a ótica dessas leis deste momento específica. Concomitantemente, o controle externo precisa ser reformulado para também dar essa rápida e pronta resposta à sociedade. E num momento final, se tivermos tempo, também iremos abordar questões relacionadas a tribunais de contas de outros países que todos, enfim, estamos enfrentando essa situação. Então, a lógica aqui hoje... Daniela, não, eu só queria lembrar, eu acabei no início não referindo que a doutora Daniela, ela é mestre e doutora em Direito pela PUC do Rio Grande do Sul e é conselheira substituta do Tribunal de Contas do Rio Grande do Sul. E a tese de doutorado da Daniela versa sobre sustentabilidade. Então, é uma das pessoas que mais entende no país sobre o tema da sustentabilidade, tem um trabalho relevante sobre o tema, sempre está organizando eventos no Tribunal de Contas do Rio Grande do Sul e fora dele sobre o tema da sustentabilidade. Então, eu quero deixar bem claro assim, o excelente currículo da nossa, digamos, palestrante da noite. Bom, novamente agradeço, Rafael,
Então, continuando ao assunto hoje, que eu bravamente irei resistir para não falar, enfim, do tema de sustentabilidade, mas ficarmos neste tema proposto. Então, como referido, há esse dever fundamental de boa cyberadministração que consta na nossa Constituição Federal, pela cláusula de abertura do parágrafo 2º do artigo 5º, somado ao artigo 37 e vários princípios do direito administrativo. Sob essa perspectiva, então, desse momento de pandemia, é salutar, é muito importante que haja essa ampliação, digamos, da transparência. Inclusive, nesse estudo em coautoria com a doutora Letícia, a gente referiu uma certa problemática, porque, às vezes, se fala na transparência da administração pública, nas informações constantes nos sites, e se vende muito a transparência e muitas vezes aquilo acaba sendo uma espécie de simulacro de transparência, né? Então, a gente referiu, fazendo uma comparação com a física e questões de ótica, essa distinção, ou seja, a opacidade é inadmissível, sempre foi, e nesse momento de pandemia mais ainda, mas não é suficiente um simulacro de transparência, que é o que a gente chamou ali de translucidez, ou seja, há um mínimo de passagem da luz, da informação, mas não é muito bem nítido, não é decifrável pelo cidadão, né? E a terceira hipótese, que é o que se espera e se almeja e é essencial nesse momento, seria uma efetiva transparência. Então, referido a essas questões, nessa conceituação de cyberadministração pública, há uma conexão bastante grande com as novas tecnologias. E foi bastante inspirador para esse conceito um projeto de lei que está tramitando, que é o projeto de lei 3443 de 2019, mas ele ainda continua tramitando agora mesmo em março. Ele acabou não sendo votado, mas está em tramitação. Ali há várias diretrizes que no ano passado esse projeto de lei era tido como algo extremamente arrojado. E agora, nesse momento de pandemia, a gente percebe que ele passou a fazer parte, mesmo antes da aprovação da lei, do nosso dia a dia, porque a administração precisava dar essas rápidas respostas. Então, assim, de maneira sintética, seria uma administração pública que utiliza novas tecnologias, né, proporcionando, então, uma prestação digital de serviços públicos de maneira disruptiva, que é essencial, e a gente teve que enfrentar às pressas todas essas questões. Uma administração pública que não seja burocratizadora, ou seja, que também, ao mesmo tempo que seja ágil, permita um monitoramento da qualidade dos serviços pelo próprio cidadão. Uma administração pública que atua de maneira integrada e sistêmica. Isso fala no projeto de lei. E veja que agora, nesse momento de pandemia, se não há essa atuação sistêmica integrada, principalmente dos 3 eixos da federação, seria altamente complexo. Então, assim, a gente percebe uma evolução bastante grande nesse sentido. Também uma administração pública que tutele e que proteja os dados. Essa questão a gente não irá esmiuçar hoje, mas é algo de bastante preocupação também dos tribunais de contas, porque em momento de pandemia, por exemplo, o direito fundamental à saúde, ele envolve uma série de dados sensíveis, se há que ter bastante cautela, né? E também, por exemplo, mesmo o direito fundamental à educação, a disponibilização de dados, o próprio IRB, que é o Instituto Rui Barbosa, que congrega tribunais de contas, repassou diretrizes que há que se ter bastante cautela. Então, também envolve essa questão de proteção de dados. Seria uma administração pública ainda, uma cyberadministração pública, que viabiliza o direito à informação, ou seja, que viabiliza a cybercidadania. E que, além disso, ainda estimule a participação do cidadão, quando possível, inclusive até
em determinadas situações na própria tomada de decisão. A ciberadministração ainda deverá revelar ao público a motivação de todo um ciclo decisório, disponibilizando dados, preferencialmente científicos, principalmente nesse momento de pandemia, é bastante importante, embasando as suas decisões a serem tomadas, por mais urgentes que elas sejam. Também uma administração que viabilize a necessária publicidade e transparência. E é essa questão essencial que a gente vai, digamos, esmiuçar agora. De maneira dialógica, Rafael, o controle externo também necessita ser reformulado e mais ou menos seguir esta mesma lógica. Os tribunais de contas, eles também são administradores, então, como próprio administrador, deverá ser, digamos, uma cyber-administração e também um controlador nesses mesmos moldes, que não burocratize demais, que não exagere, que tenha cautela, que se costuma falar aqui nas lives, enfim, no cenário nacional, na lei que trouxe as alterações da LINDB, com toda essa cautela relacionada ao apagão das canetas. Mas também ele precisará controlar, porque neste momento há bastante risco de desvio financeiro. Então, é altamente complexo também para o controle ser exercido na exata medida do que o momento impõe. Então, assim, características bastante básicas deste controle 4.0, que também, claro, utilize as novas tecnologias, que atue de maneira dialógica, de maneira pedagógica, não apenas aquele controle clássico e antigo, meramente punitivo, enfim. Ele precisa se reformular e, sobretudo, um controle próximo, tanto ao controle interno e principalmente ao controle social, que é isso que várias dessas leis deste momento ensejam. Bem, a Lei 13.979 de 2020, que foi alterada agora, alterações pequenas e pontuais pela Lei 14.035 de 2020, elas trouxeram flexibilizações, né, de controle. E isso ficou, digamos assim, bem claro. Mas, algumas vezes, tem ficado esquecida as diretrizes relacionadas a uma transparência ampliada, né? Então, não meramente translúcida, e uma transparência bastante ágil. A lei dá prazos bastante pequenos para que tudo seja publicado na internet e que possibilite ao cidadão, enfim, das diversas localidades, que ele próprio tenha condições de fiscalizar a administração e o gestor. Então, há essas duas grandes características na Lei 13.979, que deverão ser levadas, então, em consideração tanto pela ciberadministração como pelo controle 4.0. Então, ao mesmo tempo que elas flexibilizam o controle para dar esse dinamismo, essa velocidade de resposta do gestor para essa situação de emergência, ela também demonstra essa necessidade de rápida transparência, com informações que sejam amplas, que sejam completas, que sejam imediatas e, sobretudo, que sejam verdadeiras, porque é um problema também que a gente vai abordar, toda essa questão de notícias falsas, e isso faz cada vez mais a importância de sites oficiais e que transmitam essa confiança para o cidadão nesse momento bastante tenso. Então, de um lado, flexibilização dos controles burocráticos e do outro, este incremento de sindicabilidade também social, de maneira, então, a concretizar a própria democracia direta, uma democracia fortalecida. Neste processo, agora a lei está aí, mas não foi tão simples para quem acompanhou.
nós tivemos uma medida provisória, a medida provisória 928 de 2020, que foi quase uma tentativa de retrocesso à opacidade, permitindo, digamos, deixando de lado essa grande característica, essa importante característica dessa legislação, desse direito público de emergência. Felizmente, o Supremo Tribunal Federal enfrentou essa temática na ação declaratória na DIN, quer dizer, 6351, e acabou suspendendo, felizmente, a vigência do artigo 6º, letra B, da Lei 19.979 de 2020. Então, persiste, permanece, e agora também permaneceu com essa alteração pela Lei 14.035, essa necessidade de publicidade. Então, só para ressaltando, no mesmo link que tu tá comentando, que o direito de informação, ele é um direito fundamental, está previsto expressamente lá no nosso catálogo, lá no inciso 33, e nós temos desde 2011, né, um importante marco normativo, que é a Lei de Acesso à Informação, que é a Lei 12.527, que é uma lei excelente, que prevê todo um procedimento para que o cidadão tenha acesso à informação, prevendo prazos, prevendo a transparência ativa e passiva, ativa que a administração pública promove de forma de ofício, e a passiva mediante provocação do interessado na informação. E também, só para lembrar também, que outra professora que trabalha muito bem essa questão da cyberadministração é a professora Temis Limberg, que eu acho que até aqui no país, acho que ela é a pioneira nesse tema. Ela tem se não me engano, tem uns artigos de 2006, onde ela já trabalhava com a questão do direito administrativo e das novas tecnologias, e ela publicou mais recentemente um livro chamado Cybertransparência, baseado também nas lições do Pérez Luenho, né? Então, é só fazer que... Sim, é muito propícia a essas considerações, Rafael. Naquele primeiro artigo que eu referi, que eu publiquei com a doutora Letícia, anterior à pandemia, a gente aborda exatamente a Lei de Acesso à Informação, o artigo 48 e seguintes da Lei de Responsabilidade Fiscal, que também traz essas determinações e também demonstrando que se trata de um direito fundamental. A professora Temis é um dos grandes referenciais teóricos quanto a esse tema, utilizado, enfim, em todos os nossos estudos, e foi, inclusive, inclusive por intermédio dela, das obras, que eu acabei me deparando com o referencial teórico que ela utiliza, que é o professor Pérez Luenho, que, enfim, também orientou ela. E são todos estudos importantes. A professora Temis já participou de eventos lá no Tribunal de Contas. O nosso dia, a nossa atuação é bastante forte na fiscalização da Lei de Acesso à Informação. É bastante forte também quanto à Lei de Transparência, que a gente chama, que é a lei complementar que inseriu, né, dispositivos específicos ali ao artigo 48, e agora, nesse momento de pandemia, nós temos uma legislação específica que aquilo tudo permanece válido, só que determina publicações específicas em locais específicos que facilite o cidadão fiscalizar questões relacionadas à pandemia, né, num prazo mais célere. Mas a lógica é muito parecida com toda essa legislação infraconstitucional que já temos. Bem, quanto ao outro lado da Lei 13.979 de flexibilização, então, ela permite, inclusive, dispensa de licitação, né, para aquisição de determinados bens destinados ao enfrentamento da pandemia, permite compras de empresas, inclusive declaradas inidôneas ou suspensas, se for demonstrado que for o único fornecedor daquele bem ou serviço naquela localidade, enfim, permissão para itens usados, aquisição, presunção de alguns requisitos de dispensa de licitação, dispensa de estudos preliminares, termos de referências simplificados, enfim, são várias diretrizes que foram deixadas de lado com o objetivo de dar uma agilidade
para o administrador. Então, a boa notícia seria essa, a maior agilidade. Mas nós não somos ingênuos e percebemos que nem sempre está sendo, digamos, bem utilizada essas diretrizes todas. Então, a má notícia é no sentido de que aumenta o cenário propício a um maior desvio de recursos públicos. Muito antes da pandemia, muito antes dessas legislações, a professora Teves já falava que quanto maior for a transparência, menor a probabilidade de corrupção. E isso foi comprovado em várias pesquisas. Então, assim, por que a necessidade, o porquê da importância daquela decisão do STF? Imagina, por mais ágil, por mais eficiente que tente ser o controle, é importante também que ele tenha outros atores, que o controle não seja apenas realizado, enfim, pelo Tribunal de Contas, apenas realizado pelo Ministério Público, seja estadual, federal, ou Ministério Público de Contas, que atua junto aos tribunais de contas, pelo Poder Judiciário, enfim, ele também é importante que ele seja exercido pelo próprio controle interno e principalmente pelo controle social. E claro que os advogados públicos, né, Rafael, têm um papel bastante importante também, pedagógico, junto ao administrador. Muitas vezes detêm possibilidades muito maiores do que o próprio controle externo. Então, é muito importante esse nosso debate também por esse motivo. Então, é importantíssima essa possibilidade de acompanhamento em tempo real, né? Então, nesse cenário completamente novo, se fez necessário medida, então, de readaptação tanto da administração pública como do controle externo, que precisou ser, digamos, aditivado mais do que nunca de novas tecnologias. Os tribunais de contas têm várias atribuições de controladoria, de ouvidoria, inclusive, atribuições consultiva e também decisória. Nesse momento de pandemia, é de se destacar bastante outras atribuições que não são, digamos, atribuições clássicas dos tribunais de contas, mas que já vinham crescendo e agora estão mais ativas do que nunca, que é esse papel pedagógico, esse papel de orientação. E quando eu falo, Rafael, papel pedagógico, não no sentido assim de presunção de que vai ensinar, mas muito se aprende também com os administradores, com os advogados públicos. Então, assim, pedagógico no sentido de diálogo, de aprendermos juntos, porque no que diz respeito a esse papel pedagógico, eu acho bem interessante. Eu hoje entrei no site do TCU e daí percebi que no TCU, o TCU disponibiliza para qualquer pessoa vários cursos. Então, quer dizer, daqui a pouquinho o administrador de uma cidadezinha lá do interior, que eventualmente não tem recurso para, daqui a pouquinho, para os servidores se atualizarem, podem fazer daqui a pouquinho um curso online, seja no TCU, seja no próprio TCE, que também disponibiliza cursos para as pessoas, seminários, eventos, que eu acho que esse é um papel muito importante, porque normalmente quando nós falamos nos tribunais de contas, a gente fala só no papel repressivo, é muito focado no papel repressivo. E é visto hoje em dia que os tribunais de contas têm um papel pedagógico muito importante, que está na linha também de um papel pedagógico também indutor, né? Exatamente. Então, Rafael, tanto o Tribunal de Contas da União, como vários tribunais de contas estaduais e tribunais de contas municipais procuram desempenhar esse papel pedagógico pelas suas escolas, que muitas atuam em rede, a todo um trabalho também instrutivo de orientação agora nesse momento de pandemia, junto com a FAMURS, por exemplo, vários manuais o nosso tribunal aqui realizou e os demais também, né? Há sempre esse cuidado também quando há troca de administração, tanto do Poder Executivo como do Poder Legislativo. Instrução para os que estão ingressando é um papel bastante importante. Então, assim, separando em
em vertentes dessa pesquisa realizada com a doutora Letícia, a gente fez um levantamento como também estava a transparência nos próprios sites dos tribunais de contas e como que eles estão atuando na fiscalização aí mais específica desse direito, digamos, público de emergência. A gente pode, digamos assim, subdividir em três grandes, importantes atuações dos tribunais de contas. Então, esse papel pedagógico, ideológico, no sentido de ensinar e aprender, como nós estávamos falando, dá para se perceber que praticamente todos têm uma atuação forte nesse sentido. Um papel de indutor, então, do cumprimento e aprimoramento desses sítios e sites, enfim, de informações públicas, muito relevante nesse momento, então, da pandemia, né, a Covid-19. Também auxiliando no controle da disseminação de informações falsas, que isso é um papel que não tem sido desempenhado por todos os tribunais de contas, mas que se percebe que está se ampliando face ao cenário que a gente vivencia, Sim. Que traz uma verdadeira insegurança. E eu poderia acrescentar aqui também o papel, aí aquele mais conhecido, claro, de combate à corrupção. Porque nesse momento de pandemia se percebe graves situações de corrupção, que inclusive dá para ser configurado como um agravante, né? Imagina, Sim. Nesse momento tenso, certos administradores se aproveitarem dessa situação. Então, nesses tempos, em tempos de pandemia, se demonstra mais grave a existência de administrações públicas que não sejam transparentes. A tendência é de uma fiscalização bastante grande e se constatou no levantamento que nós realizamos. Quanto à questão da transparência dos sites, inclusive há levantamentos assim da Transparência Internacional avaliou que o nível de disponibilização de informações foi ampliado e aumentou. A gente percebe uma positiva conscientização dos administradores, o que é salutar e, enfim, é uma previsão também legal. E proporciona uma transparência proativa. Há, inclusive, um estudo em coautoria do Dr. Juliano Heine, que participa, procurador aqui do nosso estado, junto com um colega conselheiro substituto de outro estado, que é o Dr. Marcos Nóbrega. Eles fizeram uma publicação conjunta falando com outros termos, mas, enfim, referindo a importância de que haja informações para o cidadão disponíveis na palma de sua mão. Então, assim, aplicativos, né? Há vários estados que desenvolveram questões nesse sentido. Além desse papel de orientação pedagógico informativo, claro que há também registros assim desse papel coercitivo para essas desconformidades bastante graves, assim, né, de corrupção. Por exemplo, em termos de legislação aqui no nosso estado, a lei, a resolução 1009 de 2014, inseriu um inciso que fala que o descumprimento, por exemplo, de disposições relativas à prevenção e ao enfrentamento de surtos epidêmicos em situações emergenciais à saúde, das quais decorre o estado de calamidade e omissão na adoção de medidas necessárias, poderá ensejar, inclusive, parecer desfavorável. Então, há papéis desempenhados em todas essas frentes pela pesquisa que nós realizamos nos 33 tribunais de contas. E, digamos assim, uma evolução da transparência, inclusive com links, enfim, específicos relacionados ao Covid. Além do mais, muito importante, enfim, manuais, pareceres, na linha do que a Lindb já rememorou, digamos, esse papel sempre foi importante também para os procuradores, advogados públicos, enfim, a elaboração de pareceres, e agora se faz mais importante.
Especificamente, Rafael, penso que vale a pena a gente rapidamente aqui referir essa questão do combate às notícias falsas, porque mais grave que a opacidade é ainda a notícia falsa, né? Então é importante a atuação, digamos, da cyberadministração nesse sentido e do controle 4.0 também quanto a essas questões. Então, a transparência, ela necessita agora ser aguçada, notadamente de maneira digital, como o próprio professor Jones Freitas refere. E nesse sentido, então, o controle social ele precisa ser ampliado, mas ele precisa também de informações verdadeiras, né? Não adianta simulacro de informações ou, o que é mais grave, informações falsas. Temos alguns exemplos de atuação que merecem destaque, como, por exemplo, o Tribunal de Contas do Estado de São Paulo. Eles têm no site um espaço específico para esclarecer questões e distinguir, inclusive, mito ou verdade. Então, de todo o nosso levantamento, é um tribunal que se destacou, né? E é muito importante essa transmissão de segurança para o cidadão nesse momento, e quais os sites, inclusive, que são confiáveis e que eles recomendam para essas questões. Também o Tribunal de Contas da União tem a atuação nesse sentido, e aqui eu destacaria o Acordo 1329, agora de 2020, e que o plenário do Tribunal de Contas da União determinou, confirmou uma cautelar para que o Banco do Brasil deixasse de veicular publicidade em sites, blogs e portais e redes sociais até que fosse expedido o ato normativo da Controladoria Geral da União, normatizando protocolos, enfim, pelo receio de que esses locais tivessem divulgado notícias falsas. Então, há uma atuação também digamos assim, do controle externo 4.0 nesse sentido. Essas questões todas, agora já me encaminhando para o final, elas são questões enfrentadas pelo mundo, né? A gente percebe vários tribunais de contas atuando mais ou menos no mesmo sentido no nosso país, e há recomendações num âmbito internacional. Vários países têm tribunais de contas, alguns adotam um modelo não colegiado, mas um modelo de controladoria, e eles todos, digamos, praticamente 180 deles estão conectados de maneira internacional em organizações internacionais que são, por sua vez, conectadas à ONU. E aqui eu vou destacar, então, a Intosai, que tem um comitê agora, digamos, supervisor sobre esses assuntos emergentes. E o que a Intosai recomendou? Então, uma atuação estratégica, né, dos tribunais de contas, avaliação dos impactos e perspectivas de atuação de todos os tribunais que fazem parte desta rede, e inclusive já vendo a situação a longo prazo, ou seja, um sistema de cooperação, não só para este momento, porque isso vai longe, né? E, claro, assim, resistindo brevemente, não entrando nas temáticas de meio ambiente, se nós não modificarmos a nossa maneira de tratarmos o meio ambiente, essa é a primeira de uma série de pandemias. Então, todas as consequências daqui também, dessa pandemia, enfim, insustentabilidade financeira, fiscal, isso, digamos, esse direito público de emergência, ele está trazendo previsões a curto prazo. Sim. Mas a gente sabe que isso terá consequências e vai ser muito importante, mais do que nunca, Rafael, a LINDB, enfim, e as alterações trazidas, porque essas questões todas, elas deverão ser levadas em consideração. Mas nessa pesquisa que nós realizamos também num aspecto internacional, ela confirma aquilo que a gente mais ou menos já tinha definido e procurado estabelecer como
digamos assim, parâmetros do que seria um controle externo 4.0, né? Então, assim, a Intosai refere, por exemplo, assim, auditorias e trabalhos remoto, que é mais ou menos o dia a dia da administração, da cyberadministração e do controle 4.0, treinamento online para auditores, tecnologias digitais, utilização do Big Data, por exemplo, a adaptação do plano de auditoria e tópicos correspondentes, dando primazia a essas questões relacionadas à pandemia, auditorias concomitantes e o controle preventivo, né? O controle tem que ser ágil, né? E também não pode ser sufocante, e a Intosai fala muito nisso, dessas atuações, intercâmbios de conhecimento, mas esse controle que não gere, digamos, um apagão das canetas, mas que também faça a sua parte, o que é um tanto quanto complexo, claro. Então, atuações alinhadas e recomendáveis, bem na linha do que nós havíamos referido já, do que seria um controle 4.0. E justamente encontrar este equilíbrio em relação a essas auditorias relevantes e construtivas, de que não seja um obstáculo à implementação de medidas governamentais, dando respostas urgentes para essa crise sanitária que é mundial, é a grande questão, e é por isso que, digamos, uma administração dialógica, um controle que seja consensual, e aí vindo aquele tema que a gente já abordou em outras ocasiões com a escola, da consensualidade, enfim, de repente, termos de ajustamento de gestão seriam muito bem-vindos nesse momento, porque esse diálogo faz com que seja mais viável essa possibilidade de que o controle seja na medida, pelo menos no primeiro momento, isso é bastante importante, né? E essa possibilidade de administração dialógica e uma comunicação proativa também, o próprio cidadão convidado para esse debate. Enfim, também a Intosai, essa rede internacional de tribunais de contas, alertou muito o maior risco de corrupção. E aí, porque a gente fala muito do Brasil, como se a corrupção fosse só aqui, né? Mas não, é uma questão internacional, eles levantaram, e aí há uma explicação dos riscos, assim. Nesse momento, é mundial essa tendência de flexibilização dos procedimentos, então há esse risco. Também há um alto fluxo de recursos públicos nacionais e internacionais, e investimentos não tão fáceis de serem rastreados, né? Isso também possibilita maior corrupção. O fato de haver necessidade, digamos assim, de compras de medicamentos, equipamentos, produtos altamente especializados, isso reduz o número de ofertas, então há risco de sobrepreço, e a gente vivenciou e temos experiência, né, de controle nesse sentido. Então, assim, tudo isso cada vez torna mais, demonstra a importância do controle, né? Mas a complexidade de encontrar esse equilíbrio também, de que o controle seja ágil e que seja comunicativo, que tenha atores para além daqueles clássicos que estamos acostumados. Muito rapidamente, Rafael, eram as considerações iniciais. Enfim, estou agora querendo ouvi-lo. Daniela, não, excelente, tu trouxe um panorama muito bom desse período, trouxe questões envolvendo também recentes decisões do STF no que diz respeito à transparência. Eu queria que tu, se fosse possível, que tu abordasse um pouco, como tu já mencionou, a nova LINDB, né? Como nós sabemos, nós tínhamos já a Lei de Introdução ao Código Civil, que é de 42. Em 2010 ela ganhou, digamos, uma nova denominação, passou a se chamar Lei de Introdução às Normas de Direito Brasileiro. E agora, em 2018, ela sofreu uma alteração, com a inclusão de 10 novos artigos, em razão da entrada em vigor da Lei 13.655. E ela trouxe algumas
importantes, digamos assim, ela não trouxe provavelmente inovações, porque algumas coisas a doutrina já falava, outros já havia alguma previsão na legislação de forma esparsa, mas ela é muito importante porque ela foi positivada logo na lei de introdução, então ela tem um caráter nacional, né? E eu acho que um dos dispositivos mais importantes, se não o mais importante da LINDB, nesse período agora de pandemia, é o artigo 22, que traz o chamado princípio do primado da realidade, que eu acho que, né, o órgão de controle, seja ele o judiciário ou o Tribunal de Contas, ele tem que analisar o contexto em que o administrador público proferiu uma decisão, né? Então, eu queria, se fosse possível, tu comentasse um pouco a respeito disso. Sim, é uma satisfação abordar esse tema. O Rafael sabe também que esse é um dos temas queridinhos. Inclusive, foi em razão da Lei 13.655 de 2018, aproveito aqui para divulgar para todos os colegas, enfim, que acabamos nos conhecendo, eu e o Rafael, e firmando algumas parcerias de estudo, justo para participar de uma obra que o nome era, exatamente, está ali, Segurança Jurídica. E nessa obra havia vários pesquisadores, enfim, muitos advogados públicos, e realmente eu não recordo, mas poucos do lado do controle. E aí eu falei, Rafael, há algum problema de dar uma outra visão, digamos, para a segurança jurídica? Então, já que eu fui provocada, eu vou aproveitar também para falar sobre essas questões. Rafael, tanto a ciberadministração pública como o controle 4.0, no nosso estudo, meu e da Letícia, a gente refere que elas deverão levar em consideração muito os dispositivos trazidos pela Lei 13.655, né? A lei de introdução às normas de direito brasileiro. Então, assim, elas deverão, digamos, reforçar todas aquelas questões, a segurança jurídica, a necessidade de motivação consequencialista, né? A análise da realidade fática e jurídica, enfim. E todos nós somos, digamos assim, destinatários dessa lei, porque no primeiro momento parecia que ela era direcionada apenas aos órgãos de controle, mas não, a gente sabe que, primeiramente, inclusive, para o administrador e o advogado público, ele tem um papel muito importante nessa conscientização do próprio administrador, né? Então, nós todos, digamos, somos destinatários e deveremos, claro, levar em consideração. Eu gostei muito, na semana anterior, da fala do Dr. Pedro Dionísio, que ele referiu também alguns aspectos, né? E ele fala nesse esforço retrospectivo que o controlador deverá analisar o contexto. E realmente, quando eu digo que essa temática vai longe, os processos, algumas questões vão custar um pouquinho a tramitar. Futuramente, a gente tem que lembrar em que contexto nós estávamos na hora do controle. Claro que se espera que ele seja concomitante, né? Mas o que vai ser posterior tem que ser levado em consideração esse momento. Claro, levado em consideração o risco e digamos, o direito ao erro, que na minha visão ele é um pouquinho menor do que foi falado pelo Dr. Pedro, mas enfim, sempre a gente busca, né, digamos assim, esse dever ao acerto, mas claro que isso tudo deverá ser sopesado. Mas de todas essas temáticas, claro, a consensualidade trazida também pela Lei 13.655 é algo que me encanta e é um tema que a gente vai, quem sabe, abordar outro dia novamente, sobre principalmente tribunais de contas, o termo de ajustamento de gestão. Mas aqui eu gostaria de relembrar algumas questões relacionadas à própria segurança jurídica, porque nos julgamentos, às vezes, de tribunais de contas, e aqui me refiro em linhas gerais no país, não estou me referindo a nenhum especificamente, a gente percebe, tanto por alguns advogados e por alguns julgadores, muito a lembrança da segurança jurídica
do administrador. Claro que a lei também se refere, né? Ele precisa dessa segurança jurídica para agir, para atuar, o que é um pouco tenso nesse momento de pandemia, com todas essas alterações legislativas, né? E requer muita cautela e muita atenção. Mas me parece que às vezes fica um pouco esquecida a segurança jurídica do principal destinatário, que é o cidadão, né? Então, todas aquelas diretrizes que elas são para os órgãos de controle e também para o administrador, no fundo, o que elas buscam? E aí foi permitido eu referir isso no capítulo que eu escrevi do livro. Elas buscam o quê? A segurança jurídica, então, do cumprimento de deveres legais e constitucionais estabelecidos, pré-estabelecidos, né? As regras do jogo o administrador tem que saber anteriormente. Uma segurança jurídica da qualidade dos serviços e dos investimentos públicos, uma segurança jurídica da destinação correta dos recursos públicos, sem esse nefasto desvio, né, acarretado pela corrupção e que agora, nesse momento, eu vejo como algo que deve ser, se isso ocorrer, punido de maneira mais grave, porque a realidade também, às vezes, ela deve ser levada em consideração nesse contexto, né? Segurança jurídica de que as políticas públicas sejam de Estado e não apenas de governo. Isso eu escutei a doutora Vanesca falando recentemente numa temática que era relacionada ao meio ambiente, e isso deve ser lembrado sempre. Sim. Por isso que é importante advogados públicos de carreira também, porque eles têm esse papel de manter, digamos, essas políticas públicas de Estado e que não são meramente de governo, de lembrar, né, o administrador disso. Em suma, uma segurança jurídica endereçada não apenas à decisão do controle, mas todo um ciclo decisório, que vem desde o planejar, do executar e que vai finalizar no controle, que deverá ser, digamos, finalístico. E voltado ao cumprimento, claro, da Constituição Federal. Doutora Daniela, agradeço mais uma vez a senhora ter aceito o nosso convite, pela brilhante exposição. Eu teria muitos outros temas para abordar, por exemplo, o artigo 28, gostaria de saber sua opinião, mas infelizmente nosso tempo correu rápido, a conversa foi muito boa. Agradeço mais uma vez também o convite da ESDM, na pessoa da doutora Cristiane Neri, pelo convite. Foi uma conversa excelente. Tenho certeza que todos que assistiram essa live aprenderam muito. E a partir dessa exposição tão instigante, vão poder, daqui a pouquinho, esperar seu artigo ser publicado para que todos possam ler e aprender mais um pouquinho. Então, agradeço a sua participação, agradeço então a SDM e desejo a todos uma boa noite e espero que continuem assistindo as lives, as excelentes lives da SDM. Doutora Daniela, então, tchau, Daniela. E a todos, tchau. Uma boa noite. Agradeço também, mais uma vez. Muito obrigada a oportunidade. Foi uma honra. Nada, eu agradeço. Tchau.